Imagine o silêncio cortante do inverno escocês em novembro de 1440. O castelo de Edimburgo ergue-se majestoso sobre a rocha vulcânica, uma sentinela de pedra envolta por uma névoa densa que parece esconder segredos antigos na capital escocesa. Dentro de seus muros frios, as tochas crepitam nas paredes, lançando sombras que dançam na escuridão pelas tapeçarias pesadas. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um evento político, mas um trauma coletivo que ecoaria por séculos na alma de uma nação. É uma história de traição tão visceral que desafia a compreensão sobre as leis da hospitalidade e o dever sagrado de proteger um convidado. Se você é fã de cultura pop, talvez o horror de um banquete que se transforma em massacre lhe pareça familiar. George R. Martin chocou o mundo com o emocionante e infame Casamento Vermelho, onde a música de festa se tornou o prenúncio de uma carnificina. No entanto, Martin nunca escondeu que sua inspiração mais sombria veio diretamente da realidade histórica medieval. O jantar negro é o antepassado real daquela ficção cruel. Enquanto nos livros o sinal da morte era uma canção, na Escócia, o presságio foi algo muito mais visual e horripilante. Um símbolo que faria o sangue de qualquer nobre gelar ao ser colocado sobre aquela mesa de carvalho. Na tradição escocesa da época, nas brumas das Highlands, existia um código de conduta que transcendia a política e a guerra. Compartilhar pão e sal sob o teto de um anfitrião era um pacto sagrado. Mas havia um aviso silencioso, uma lenda sombria que dizia que, quando a cabeça de um touro negro era servida em uma bandeja, a morte estava presente na sala. O touro negro era o símbolo do destino inevitável, um sinal de que o sangue seria derramado antes mesmo que a digestão começasse. Era o fim de todas as negociações e o início de uma execução sumária e sangrenta sem direito à defesa. Os protagonistas desta tragédia eram dois jovens que carregavam o peso de um dos nomes mais poderosos da Europa: William Douglas, de 16 anos, e seu irmão David Douglas. William era o sexto conde de Douglas, o líder do clã Black Douglas, o clã mais poderoso do norte. Sua família possuía exércitos que rivalizavam com os da própria coroa e terras que se estendiam por vastos territórios. Eram vistos pelos rivais não apenas como súditos, mas como reis sem coroa, uma ameaça constante à autoridade que os regentes do reino tentavam estabelecer. A juventude de William trazia uma mistura perigosa de orgulho, coragem militar e uma dose de ingenuidade que seria sua ruína. A Escócia de 1440 era um reino fragmentado. No centro desse turbilhão estava o rei James II, um menino de 10 anos que carregava a coroa, mas nenhum poder real. O país era governado por homens implacáveis, Sir William Crichton e Sir Alexander Livingston, os dois conspiradores regentes que viam na influência dos Douglas um perigo existencial. Eles sabiam que não poderiam derrotar o poder militar do clã em campo aberto sem uma guerra civil devastadora. Por isso, escolheram a sutileza da adaga, disfarçada de diplomacia. O pequeno James II, alheio às conspirações de seus conselheiros, estava completamente animado para receber seus primos para uma noite de banquetes e diversão. Como um convite para um banquete real, se transformou em uma armadilha mortal que mudaria o destino da Escócia e sua linhagem. A jornada dos Douglas rumo ao castelo foi pavimentada com promessas de paz, mas cada passo os levava para perto de um abismo sem retorno pelas mãos de traidores. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários onde está nos assistindo. A história do Jantar Negro, visto como um marco da barbárie política, é sobre como o medo do poder alheio leva homens a atos de crueldade, desafiando leis para garantir o controle de um trono instável. O que se seguiu mudaria o destino da nação através dos tempos. O poder acumulado pelos Black Douglas não era apenas uma questão de terras. Era uma dinastia que se confundia com a própria identidade da Escócia. Desde os tempos de Robert the Bruce, os Douglas haviam sido os pilares militares do reino, servindo como a defesa mais feroz contra as invasões inglesas. Em novembro de 1440, a riqueza da família e o tamanho de sua cavalaria superavam os recursos da própria monarquia enfraquecida. William Douglas, apesar de seus 16 anos,
Não era apenas um jovem herdeiro. Ele era o símbolo de um estado paralelo, uma potência que operava com autonomia perigosa. Para os homens que governavam em nome de um rei criança, a existência de um clã tão armado representava uma ameaça existencial que não podia mais ser ignorada ou contida apenas por meios legais. No centro dessa paranoia política estavam Sir William Crichton, chanceler e mestre do Castelo de Edimburgo, e Sir Alexander Livingston. Historicamente rivais, esses dois homens disputavam cada centímetro de influência sobre o pequeno rei James II. No entanto, o crescimento da influência dos Douglas forçou uma aliança de conveniência sombria. Eles perceberam que, enquanto a linhagem principal dos Black Douglas permanecesse intacta e liderada por um jovem carismático, nenhum deles teria o controle total sobre o destino da Escócia. Crichton era um mestre da intriga palaciana, preferindo o sussurro calculado nos corredores de pedra à lâmina no campo de batalha. Livingston fornecia a infraestrutura política para legitimar qualquer ato. Juntos, eles arquitetaram um plano macabro que visava a extirpação definitiva da ameaça Douglas. O plano começou com uma carta carregada de falsas promessas de paz. O convite enviado a William Douglas era uma obra-prima de manipulação. Os regentes sugeriam que era o momento de deixar de lado as antigas disputas. O argumento central era irresistível. O jovem rei James II, isolado em sua corte cercada por adultos severos, desejava a companhia de seus primos e de nobres que compartilhassem sua juventude. Crichton e Livingston pintaram um quadro de amizade juvenil. Torneios e banquetes onde o futuro da nação seria discutido em um ambiente de alegria e camaradagem sincera. Para um jovem como William, ansioso por provar seu valor político e consolidar o prestígio de seu nome de forma diplomática, a proposta parecia o passo lógico e necessário para o fortalecimento de seu clã. Entretanto, nem todos os membros do clã Douglas foram seduzidos pelo brilho das palavras reais. Conselheiros veteranos, cujas cicatrizes foram ganhas em décadas de traições nas terras de fronteira, sentiram imediatamente o cheiro da armadilha. Houve avisos severos nos conselhos privados em Galloway. Veteranos de guerra imploraram para que William não entrasse no castelo de Edimburgo sem uma escolta militar massiva que garantisse sua segurança, ou que, ao menos, ele e seu irmão David não viajassem juntos. A lógica era que, se ambos morressem, a linhagem principal seria decapitada. Mas a impetuosidade da juventude e uma confiança ingênua nas leis sagradas da hospitalidade falaram mais alto. William acreditava que sua posição social o tornava intocável por qualquer lei comum, como se o título de conde fosse um escudo impenetrável contra as adagas, ignorando o perigo que se escondia sob os sorrisos de seus anfitriões. A jornada até Edimburgo foi cercada por uma pompa que ocultava o abismo. Ao cruzarem os portões do castelo, a recepção foi magnífica. Sir William Crichton os recebeu com uma hospitalidade impecável. Durante os primeiros dias, a armadilha permaneceu invisível. Houve banquetes iniciais repletos de risadas e uma sensação de segurança que desarmou as defesas dos irmãos. James II estava genuinamente feliz, sem saber que seu entusiasmo servia apenas como a máscara perfeita para a traição, um pacto de sangue forjado no medo e na ambição dos regentes. Eles caminhavam pelos corredores frios da fortaleza, ignorando que cada passo os levava para mais longe da salvação e para mais perto de um destino que mudaria para sempre a história da Escócia e o destino final do clã Douglas nas profundezas das sombras do poder. O banquete no grande salão do castelo de Edimburgo parecia o ápice da diplomacia escocesa. Velas de sebo lançavam sombras sobre as tapeçarias pesadas, enquanto o aroma de carne assada e vinho temperado preenchia o ambiente. O jovem rei James II, com 10 anos, estava radiante. Pela primeira vez ali, ele sentia que tinha pares, amigos que falavam sobre falcoaria e cavalaria, em vez de impostos ou guerras. William Douglas e seu irmão David relaxaram. A tensão dissipou-se sob o calor das lareiras e a risada do pequeno rei. Eles compartilhavam histórias, bebiam nos mesmos cálices e celebravam uma união que prometia trazer paz para o solo escocês. No entanto, no auge da festividade, o clima mudou com uma rapidez aterradora. Um grupo de servos entrou no salão carregando um prato coberto.
Quando a tampa foi removida, o salão mergulhou em um silêncio sepulcral. Sobre a mesa, diante dos convidados, foi depositada a cabeça de um touro negro. Na antiga tradição escocesa, aquele era o símbolo máximo de morte iminente, uma condenação visual que precedia a execução. Não era um prato, era uma sentença. O brilho nos olhos de James II transformou-se em pavor ao observar a expressão gélida de William Crichton e Alexander Livingston. O rei percebeu que a amizade fora apenas a isca para o abatedouro. Desesperado, o monarca levantou-se e implorou por misericórdia. Ele agarrou as vestes de Crichton, chorando e pedindo que não machucassem seus convidados. Mas o poder real era uma ilusão. Crichton, com uma frieza que desafiava a humanidade, repreendeu o monarca, afirmando que o clã Douglas era uma árvore que precisava ser podada para que a coroa pudesse respirar. Livingston deu o sinal e guardas armados invadiram o salão. William e David foram arrancados de seus assentos. O pânico de William não era por si mesmo, mas pelo irmão David, que tremia diante da traição súbita. As leis da hospitalidade haviam sido estraçalhadas. Sem demora, os dois irmãos foram arrastados para o pátio central sob o céu escuro de novembro. Ali, em um julgamento apressado, foram acusados de traição contra a coroa, crimes que jamais tiveram tempo de cometer. Não houve defesa, apenas o veredito escrito nas sombras. William Douglas, mantendo uma dignidade que superava sua idade, pediu apenas que seu irmão fosse executado primeiro, para que o jovem David não tivesse que sofrer ao testemunhar a morte do irmão mais velho. Assim foi feito. O som seco da lâmina descendo sobre a madeira ecoou pelas muralhas de Edimburgo, selando o destino da linhagem principal dos Black Douglas e manchando a honra da regência escocesa. As consequências foram imediatas. Enquanto o clã Douglas clamava por vingança, o sucessor do título foi James, o Grosso, tio das vítimas. Sua ascensão rápida e a recusa em perseguir os assassinos de seus sobrinhos levantaram dúvidas que ecoam. Teria ele conspirado para herdar o poder e as terras? A Escócia mergulhou em uma nova era de desconfiança e violência. O Jantar Negro não foi apenas um assassinato político. Foi a quebra definitiva do contrato social que sustentava a nobreza medieval. George R. R. Martin se encontraria nesse evento a inspiração para o seu Casamento Vermelho, provando que a realidade histórica é muitas vezes mais cruel do que qualquer ficção. A história desse banquete macabro nos ensina que, na busca pelo poder, o homem é capaz de transformar um momento de comunhão em um cenário de horror. O legado do Castelo de Edimburgo permanece assombrado, servindo como um lembrete sombrio de que convites de paz podem esconder o fio afiado de um machado político. Você acredita que a ambição pelo controle justifica tamanha crueldade? Ou existem limites morais que nunca deveriam ser cruzados, mesmo em nome da estabilidade da coroa? Deixe sua opinião nos comentários. A narrativa do Jantar Negro continua a nos fascinar justamente por nos mostrar quão frágil pode ser a segurança em um mundo movido por intrigas, sombras e o eterno desejo de poder.